Eu vou ler no Salmo 88, que diz, é um salmo, a introdução do texto bíblico adotado, chama de um cântico, é um salmo dos filhos de Coré, enviado ao mestre de canto para ser cantado, acompanhado pela cítara. É um salmo didático, um salmo para ser cantado na reunião, no culto, na assembleia. E ele foi composto por Emã, israelita. É interessante, às vezes, ler quem foram esses personagens designados como compositores dos salmos. Pessoas que não são mencionadas em nenhum outro lugar nas chamadas escrituras. Parecem como um compositor de um salmo e não se trata da história dele. São pessoas que entraram na vida, entraram no mundo por um canto, por uma poesia, por uma expressão do ser, da alma. E há muita gente assim, que deveriam ser felizes de terem a oportunidade de edificar o mundo com a pureza das suas expressões de arte, de sensibilidade, de dor transformada em poesia e fé no meio da calamidade. E aqui se diz assim, e é interessante, deixa eu abrir um parêntese, porque este é um salmo que eu já li dezenas de vezes no mesmo lugar. Há um lugar em Jerusalém que é arqueologicamente um lugar tido e considerado pela maior parte dos arqueólogos antigos e sérios de Jerusalém como tendo sido a casa de Caifás, o sumo sacerdote dos dias de Jesus. E Jesus passou uma noite ali, é o que os textos dizem, quando ele é levado do Getsêmani e é levado para a casa do sumo sacerdote, onde ele é inquirido, perquirido e também onde ele é maltratado. Não são os maus tratos mais elevados, ele ainda haveria de sofrer brutalidades horrendas, mas ali ele é também manietado, cuspido, esbofeteado e verbalmente agredido de todas as formas. Se lhe atribui ser um blasfemo contra o Espírito Santo, o mais indigno de todos os homens. Se cria a justificativa final, o dogma pelo qual a cruz se ergueria. E então eles matariam teológica e legalmente amparados. Era assim que eles estavam produzindo aquela peça da morte de Jesus. E nesse lugar, lá na casa de Caifás, tem uma cisterna profunda. Eu entrei a primeira vez naquela cisterna em 77. E ela impressiona. Ela é toda escavada na rocha. Hoje você entra por uma escada lateral, mas ninguém entrava ali, tinha que ser baixado. E o que tornou aquela cisterna um lugar muito interessante é que ela está ao lado das prisões que havia na casa do sumo sacerdote. Se diz explicitamente que lá havia prisões. E a história corrobora isso. Há uma quantidade enorme de fundamentações histórico-arqueológicas para que se olhe para aquele lugar com aquela importância.
também um lugar onde havia medidores de dízimos, medidores de azeite, de farinha, de todos os tipos de dízimos que se levavam aos sacerdotes. Havia medidores dele, e lá também se encontrou uma placa chamada Corban, que significava algo dedicado ao Senhor, conforme Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, acusando os religiosos, dizendo-lhes que eles, com muito jeitosamente, mudavam o mandamento de Deus para adaptá-los aos seus prazeres, necessidades e interesses financeiros diversos, e depois declaravam que aquela coisa era corban, ou seja, dedicada ao Senhor, e com uma supremacia, com um peso de significado superior a qualquer outra coisa. Está lá em Marcos, no capítulo 7. Então, por essas razões, a gente fica sabendo que aquele provavelmente seja o lugar da casa do sumo sacerdote. E há várias outras minúcias, como uma escada romana que privilegiava o acesso daquele lugar, que é existente até os dias de hoje, ali do lado, único lugar de acesso para quem vinha do Vale do Cedron, Ribeiro do Cedron, aquela região toda do Monte Sião, para chegar à casa do sumo sacerdote, de baixo para cima. Aquele era o acesso natural para se chegar lá. E o que acontece é que, por causa disso, e porque eu comecei a levar grupos desde então para Israel, e levei centenas e milhares de pessoas, em muitas ocasiões eu li este salmo lá dentro. Por quê? Porque durante séculos, peregrinos que começaram a descobrir aquele lugar entravam naquela cisterna e oravam naquela cisterna, atribuindo a importância histórica ao lugar como se Jesus tivesse ficado preso na cisterna. De forma que até hoje você vê a mancha, a marca do corpo de peregrinos no mesmo lugar, de joelho em oração. A pedra ficou marcada pela presença desses milhares de corpos. E se desenvolveu essa tradição de chegar-se lá e se ler este Salmo 88. Quem já foi comigo até lá, já experimentou, já teve provavelmente essa oportunidade.